Olá, meus queridos. É sempre uma alegria muito grande quando nos reunimos com corações tão queridos quanto esses que pertencem ao Centro Espírita Antônio de Pádua. Nós hoje faremos algumas reflexões, mas antes delas eu escolhi uma página que está no livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, pelas mãos do saudoso Chico Xavier. Essa página se intitula Não Basta Ver. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 43. Diz Emmanuel sobre essa citação de Lucas: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida a cura, acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo. Mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Meus queridos, vamos agora fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, vamos pensar em Jesus e vamos pedir aos espíritos que tutelam o Centro Espírita Antônio de Pádua que nos intua para que nós possamos trazer nessa noite de hoje tudo aquilo que cada coração precisa ouvir. Que assim seja, graças a Deus. A passagem de Lucas diz o seguinte: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe então que Jesus Nazareno passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse:
Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu e começou a segui-lo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo aquilo, dava também louvores a Deus. Quando eu me deparo com essa passagem, eu fico pensando em quantos de nós não passamos pela vida sentados, reclamando daquilo que não possuímos e pedimos a Jesus que tenha misericórdia de nós. Um primeiro questionamento que a gente sugere hoje, ou alguns questionamentos, né, são os seguintes: o que eu tenho pedido? Será que a cada amanhecer de meu dia eu peço que esse dia seja sem nenhum problema? Ou será que eu peço as forças necessárias para vencer as adversidades que poderão surgir naquele dia? Eu peço aquilo que os meus olhos veem no mundo? Ou eu já estou preocupada em pedir persistência para me tornar um ser humano melhor? Será que eu peço luxo, poder e riquezas? Ou eu luto para que meus irmãos em humanidade tenham uma vida digna, como eu tenho e muitas vezes não valorizo? Será que eu peço a Jesus que meus filhos sejam bem colocados na vida? Ou será que eu já consigo pedir que eles sejam pessoas de bem e felizes com as escolhas que façam ao longo de suas vidas? Observemos que Jesus, em todas as situações de que temos conhecimento através dos evangelistas, ele repetia a mesma pergunta àqueles que lhe pediam alguma coisa: que queres que eu faça? O cego Bartimeu desejou ver as coisas do mundo e Jesus satisfez a sua vontade. Agora, nós fomos ao dicionário para entendermos a diferença entre ver e enxergar. Olha que coisa interessante a gente descobriu. Que quando se fala em ver, a gente está falando em perceber alguma coisa pela visão. Mas enxergar, além de alcançar com a vista aquilo que está fora ou distante de nós, também tem um outro significado: descortinar. Então a gente nota que ver, quando a gente fala em ver, a gente está falando de alguma coisa superficial. Já enxergar é mais profundo, porque quem enxerga descortina alguma coisa que estava oculto para si. Então vamos dar um exemplo disso? Eu posso estar passando, ver alguém em situação de rua com a mão estendida e continuar indo adiante. Mas eu também posso enxergar a alma deste mesmo pedinte, olhando dentro de seus olhos e, dentro da minha possibilidade, ajudar. O que não necessariamente significa dinheiro ou alimento para o corpo físico, né? A gente sempre acha isso. A gente pensa que a gente não pode ajudar porque a gente não está com disponibilidade material no momento. Mas existem outras formas de ajuda. O nosso ouvido atento, a nossa palavra amiga, o nosso olho no olho, pode diminuir a fome da alma alheia.
Mas isso, só aqueles dentre nós que já entenderam o verdadeiro sentido da vida vão compreender. Afinal, nós somos espíritos imperfeitos vivendo num planeta de provas e expiações. Se nós ainda não conseguimos enxergar, nós precisamos ter a certeza de que um dia nós vamos conseguir. E qual é a importância? O que a gente tem que fazer? O exercício no bem, por menor que seja. É assim que a gente vai conseguir entender esse sentido da vida. E aí a gente vai começar a enxergar ao invés de simplesmente ver. Mas a gente observa que assim que o cego Bartimeu começou a ver, ele começou, a enxergar, a ver, ele seguiu Jesus. E foi atrás de Jesus agradecendo aquela graça alcançada. E isso, essa atitude dele, levou outras pessoas que estavam ali também a seguir Jesus e a glorificar a Deus como ele estava fazendo. Então a gente observa que Bartimeu foi grato. E o que significa gratidão? O dicionário vem dizer para nós que é o sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou um benefício qualquer. Reconhecimento. E aí eu acho interessante pensar, é sempre bom, a gente trazer isso pra gente. A gente muitas vezes pensa assim: se alguém fez alguma coisa para nós ou por nós, não fez mais que a sua obrigação. Peraí. Como assim? A gente acha que se a gente fez alguma coisa por alguém ou para alguém, esse alguém terá que retribuir de alguma forma o que a gente fez. Então, na verdade, o que a gente fez não foi de forma desinteressada, porque a gente fez esperando alguma coisa em troca. Vamos nos lembrar de Jesus. Jesus, ele simplesmente fazia. Ele não estava preocupado se ia receber alguma coisa ou nada em troca. Mas a gente também pode citar espíritos mais próximos de nós, como Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce e quantos outros, meus amigos, anônimos, que a gente não conhece, que a gente nem imagina. A gente só sabe que eles existem quando aparece alguma coisa numa das muitas mídias que a gente tem, porque senão a gente nem saberia da existência dessas criaturas que já conseguem fazer sem esperar nada em troca, que jamais dirão não fez mais que obrigação, porque não precisam de recompensa, como muitos de nós ainda precisamos. Eu queria trazer um exemplo que está numa das obras de Allan Kardec, O Céu e Inferno. O Céu e Inferno é uma das obras fundamentais da doutrina espírita. E na sua segunda parte, Kardec vai colocar exemplos de espíritos que foram evocados por ele na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e que estavam, nesse caso, em situação de felicidade no mundo espiritual, ou seja, eles estavam se sentindo felizes. Nessa segunda parte, há outros casos, daqueles espíritos
infelizes, endurecidos, dos suicidas. A gente vai encontrar um vasto material precioso que Kardec nos deixou ali. E hoje queria dar o exemplo de um espírito que assina Paula, vírgula, Condessa de ... Porque a Paula é um exemplo de alguém que fazia o bem sem esperar nada em troca. Então, Kardec nos conta que era uma mulher jovem, bela, rica, nasceu numa família importante e era aquilo que se pode chamar de modelo de todas as qualidades do coração e do espírito. Morreu com 36 anos de idade e é daquelas pessoas que quando desencarnam, todos dizem: meu Deus, por que tão cedo tais pessoas deixam a Terra? Ela era boa, ela era doce, ela era indulgente, estava sempre pronta a desculpar, a perdoar ou atenuar o mal, ao invés de envenenar as pessoas através do mal que alguém tenha feito. Ela jamais era maledicente. Não tinha soberba, nem tampouco orgulho. Tratava aqueles que eram inferiores a ela com total benevolência. Olha que coisa interessante Kardec pontua sobre a personalidade de Paula. Nunca fez esperar um salário. Ou seja, ela pagava os seus funcionários sempre em dia. Porque muitos preferem deixar que o salário de seus funcionários atrasem para poder aproveitar alguma coisa do mundo. Então, por exemplo, eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro para viajar hoje. Não, então eu pego o dinheiro que eu iria pagar para o meu funcionário e vou viajar. Daqui a 2 dias eu pago a eles. Quem faz isso se esquece que aquele salário é para alimentar bocas famintas que estão à espera de alimento. Outra coisa que é dita sobre Paula é que a sua benevolência era algo inesgotável. E a caridade que ela fazia era do coração e não da ostentação. Ela não tinha necessidade de mostrar nada a ninguém. E diz Kardec que só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou ao longo de sua vida. Diz também que ela era capaz de descobrir esses infortúnios que estavam ocultos. Sorria com a delicadeza que eleva o moral, eleva o ânimo, em vez de abatê-lo. Ela tinha uma posição elevada porque seu marido era um alto funcionário na sociedade em que viviam. Então, ela sempre precisava organizar jantares para pessoas ilustres. O que ela fazia? Ela não era mesquinha, mas ela não desperdiçava. Ela procurava economizar o que ela pudesse para que pudesse tirar de sua fortuna uma parte maior para aqueles que necessitavam. A Condessa Paula era alguém que fazia o bem sem esperar recompensa alguma. E por quê? Porque ela já tinha entendido o sentido real da vida. E a gente pode dizer, porque vamos fazer um paralelo com Bartimeu. Bartimeu, ele seguiu Jesus, Do momento em que ele atinge a graça, ele segue o mestre. Será que Paula, a gente pode dizer que Paula seguiu Jesus? Vamos ver se caridade
como entendia Jesus, que está lá descrita na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, não era exatamente como Paulo entendia. O que os espíritos respondem quando Kardec pergunta o que se pode entender por caridade tal qual a entendia Jesus? Os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ora, meus amigos, não é exatamente isso que a gente vê na descrição que nos é feita da Condessa Paula no Céu e Inferno? Então, Paula era alguém que exemplificava as palavras de Jesus. Quando a gente simplesmente não fala, mas a gente faz, aqueles que estão ao nosso entorno vão prestar atenção muito mais nas nossas atitudes do que naquilo que a gente está dizendo. De que adianta a gente chegar para o nosso filho e dizer não fume, se eu estou fumando na frente dele, se ele sabe que eu sou fumante? De que adianta eu me descompensar, me desequilibrar e gritando falar com meu filho? Não grite comigo, se ele está exaltado e elevou o tom de voz para comigo. Se ele está me vendo, chamar sua atenção aos berros. Jesus precisa de exemplos. Ele precisa que nós sejamos cartas vivas do seu evangelho. E isso porque, à medida que aqueles que estão ao nosso entorno forem prestando atenção nas nossas atitudes, forem percebendo que nós, de alguma forma, estamos evoluindo, que nós estamos mudando atitudes, mudando comportamentos, eles, por sua vez, alguns deles, né, não vamos dizer todos, porque a gente sabe que nós estamos em diferentes graus de elevação, mesmo na Terra. Não é à toa que a gente tem lá a escala espírita. E lá, a partir da pergunta 100, a gente vai ver as classes, né, de espíritos. Só na terceira ordem, que é onde nós nos encontramos, que fala sobre os espíritos imperfeitos, tem 10 classes. Então, é óbvio que quanto mais acima dessa classe, nessa ordem de classe eu estiver, mais próxima eu vou me encontrar da segunda ordem, que são os espíritos bons. Então, nós estamos em diferentes patamares aqui na Terra. Então, alguns vão entender, alguns vão perceber a nossa mudança, alguns vão se inspirar nessa mudança e vão querer também fazer como nós. Mas haverá aqueles para quem a nossa atitude de nada vai servir. Mas é por isso que eu vou continuar estagnada? Não, de forma alguma. Aí mesmo é que a gente tem que ser persistente, é que a gente não pode desistir. E Lucas enfatiza que Bartimeu seguiu Jesus após sua cura. Lucas diz: e logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, também louvava a Deus. Então, observemos que não foi apenas seguir Jesus. Além de seguir Jesus, Bartimeu deu visibilidade ao que Jesus fez. E isso trouxe novos seguidores para o Mestre Jesus. Aí fica muito claro, né? Que não basta a gente receber aquilo que a gente tanto pede. Que a gente não pode ficar sentado à beira da estrada
apenas se lastimando, lastimando, lastimando por aquilo que a gente acha que nós ainda não conseguimos. Nós nos lamentamos demais. Nós vivemos prestando atenção naquilo que aqueles que estão à nossa volta já conquistaram. Mas por que que eu não consegui? A gente se perde, a gente passa a dar muito pouco valor às nossas conquistas, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo desejando aquilo que o outro conquistou. A gente passa a maior parte do nosso tempo perguntando por que ele recebeu e nós não. Só que muitas vezes a gente se equivoca, porque por detrás de alguém extremamente poderoso e rico pode existir um coração em frangalhos, destruído. Nós passamos pela vida apenas vendo. Nós vamos andando e vendo aquilo que está ao nosso entorno. A gente ainda não parou para enxergar dentro das almas que se encontram à nossa volta. Porque se nós dessemos essa parada, nós íamos enxergar dentro desses que muitas vezes invejamos, almas extremamente necessitadas. E aí, ao invés de invejar aquilo que não temos, nós então agradeceríamos por tudo aquilo que recebemos todos os dias. É preciso que a gente, através do nosso exemplo, angarie novos seguidores para o Evangelho de Jesus. Porque só assim, com o Evangelho plantado em cada coração neste orbe terrestre, nós conseguiremos transformá-lo num mundo regenerado, onde o bem será maior que o mal. Que a gente consiga ser persistente, trabalhando para o Cristo, trabalhando pelo Cristo. E por mais duras que estejam sendo nossas provas nesta encarnação, que a gente tenha sempre a serenidade e a humildade de dizer: obrigado, Senhor. Para terminarmos essas reflexões do dia de hoje, eu escolhi uma prece de Emmanuel. Chama-se Prece da Gratidão. Pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre, pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que me proporcionas através dos entes queridos que me confias. Obrigado, meu Deus. Que Jesus abençoe cada um de nós e que Jesus abençoe essa casa de amor.